A corrida terminou para Max Verstappen antes mesmo da primeira volta. Muita disputa. A largada foi bastante frenética. Teve interferência da equipe na disputa entre seus dois pilotos na pista, após o Piastri quase ter batido no Lando Norris. Incrível resultado e atuação da Sauber, equipe do Bortoleto, onde Bortoleto chegou em 8º colocado e o Hülkenberg, que largou da última colocação, chegou em 9º. Mas, durante a corrida, muita coisa aconteceu. Uma coisa chama atenção: como Hülkenberg ganhou 11 posições e Bortoleto não ganhou nenhuma. Até mesmo Alonso, que largou fora do top 10, chegou na frente do Bortoleto. O que a Sauber fez na estratégia do Bortoleto? Vou explicar isso em detalhes para vocês. Além da análise telemétrica e a opinião da própria equipe e dos pilotos após a corrida. Tudo isso e muito mais nessa análise detalhada dos principais lances e momentos do GP da Áustria 2025. Esse vídeo vai além de um resumo com imagens. Aqui, além das imagens, você vai entender detalhadamente cada ponto da pista, qual estratégia os pilotos usaram, o que as equipes conversaram com eles. Esse vídeo faz parte do nosso quadro Resumo Detalhado, porque aqui na telemetria você entende realmente o que acontece na corrida. Portanto, da mesma forma que o Lando Norris pediu ajuda para a equipe no meio da corrida, eu quero pedir ajuda para vocês. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos, pois o YouTube infelizmente cortou a recomendação do nosso canal de forma orgânica, então eu dependo muito de vocês. Esse vídeo é feito com bastante carinho e bastante tempo, então me ajudem, amigos. E agora, prepara a pipoca, o jantar, o almoço, e vamos aos detalhes. Primeiro vamos entender a estratégia e depois os pneus que cada piloto tinha disponível. Pois, meus amigos, os pneus na Fórmula 1 é o que determina se um piloto vai ser mais rápido que o outro. 5 voltas a mais em um pneu já influencia em cerca de 2 décimos mais lento por volta. Então entender os pneus, o composto, é crucial para entender a corrida. Vamos lá. As possibilidades estratégicas de pneus era a seguinte: quem largar com pneus médios poderia ir até a volta 24, depois colocar os pneus duros, rodar aproximadamente mais 30 voltas, depois fazer o segundo pit stop e colocar o pneu médio e finalizar a corrida, com mais 15 ou 20 voltas no máximo com pneus médios. Ou o piloto poderia largar de pneus médios e fazer a estratégia de uma parada apenas, mas e com os pneus médios deveria forçar pelo menos até a volta 32. Aí ele colocava o pneu duro e seguia até o final, rodando mais ou menos 40 a 50 voltas com o pneu duro. Lembrando que quando um piloto para no pit stop aqui em Spielberg, ele perde 20 segundos em seu tempo de volta. Porém, se um piloto ficar rodando com um pneu muito usado, ele fica meio segundo mais lento por volta do que um outro piloto que está com pneus novos. Ou seja, será que compensa? Essa estratégia as equipes fazem ao longo da corrida. E isso é muito importante você saber, porque influenciou diretamente na corrida do Bortoleto, e eu vou explicar para vocês em detalhes mais para frente. E também é muito importante saber quais pneus cada piloto tinha para a corrida. Vamos nos ponteiros. Entre os pilotos mais rápidos, Piastri, Norris, Leclerc, Hamilton, Verstappen e George Russell, nenhum deles tinha pneus macios novos, que não era um problema, pois pneu macio praticamente ninguém usa aqui na Áustria. Praticamente. Todos eles tinham 2 jogos de pneus médios novos e todos eles tinham um jogo de pneu duro novo. Então condições iguais para todos os pilotos, certo? Mas e o nosso brasileiro e seu colega de equipe, na Sauber? A condição do Bortoleto era a mesma dos pilotos mais rápidos, 2 médios novos e um duro novo. Só que o Hülkenberg, pelo fato dele não ter chegado ao Q3 na qualificação, ele tinha 2 macios novos, o que abre um leque de oportunidades para ele. E assim aconteceu. Posições na largada, muito importante isso. Hülkenberg largou em último colocado, Alonso em 11º colocado, Hadjar em 13º colocado, Gasly em 10º colocado, Antonelli em 9º, Bortoleto em 8º, Liam Lawson em 6º, Leclerc em 2º, Piastri em 3º, Hamilton em 4º. O resultado da corrida foi Bortoleto em 8º, Hülkenberg em 9º, ganhando 11 posições, Alonso em 7º, ganhando 4 posições, Ocon em 10º, ganhando 7 posições, e Liam Lawson permaneceu na 6ª colocação. Porém, esses pilotos fizeram estratégias diferentes da maioria dos outros, e o Bortoleto fez uma estratégia diferente de todos os outros pilotos, que eu vou detalhar para vocês a partir de agora. Pois a dúvida que foi levantada até na própria transmissão e de muitos espectadores é: Bortoleto poderia ter ficado em 6º? Poderia? É agora que vamos descobrir. Infelizmente, antes mesmo de começar a corrida, o Sainz abandonou a prova. Ele teve problemas para sair com o carro antes da volta de formação. O carro dele precisou ser empurrado, aí ele deu a primeira volta, foi direto para o pit stop, onde ele parou exatamente nessa posição. E aí, o freio dele começou a pegar fogo, os 2 freios das rodas traseiras. Então, fim de prova para Sainz, infelizmente.
Ele que já vinha reclamando desde a qualificação que o carro dele não estava bom. Dito isso, então, vamos para a largada, onde da largada até a primeira curva tem uma boa reta para embates. E na primeira curva, as duas McLarens, que largaram muito bem, chegam na frente. Pois é, o Piastri, ainda na reta de largada, conseguiu ultrapassar o Leclerc, que largou em segundo colocado. E o Hamilton colocou por dentro de George Russell, uma disputa muito boa. Verstappen mais atrás e Liam Lawson logo atrás do Verstappen. Mas é na segunda curva, após um longo trecho de reta, que tudo desanda, para Max Verstappen pelo menos. Frenagem forte, após a alta velocidade, e o Antonelli perdeu totalmente o controle do seu carro. Veja, lá atrás do carro branco, ele saiu de trás do Liam Lawson, perdeu o controle da traseira, o pneu traseiro freou, travou, depois ele continuou, travou a roda dianteira, e quando trava a roda dianteira, o que acontece? O carro vai em linha reta, quase bateu no Hamilton, mas não teve jeito, bateu atrás do carro do Verstappen, e o dano foi significativo, destruiu a roda traseira do Max Verstappen, e também, é claro, quebrou a suspensão dianteira do carro do Antonelli, fim de prova para os dois pilotos. Veja nesse outro ângulo mais aberto, o Antonelli vai sair aqui, de trás do carro branco do Liam Lawson, que estava lado a lado com o Bortoleto, perdendo o controle do seu carro. Atenção agora, saiu, travou o pneu, e aí acabou também atrapalhando o Bortoleto. Veja, nesse momento o Bortoleto perdeu duas posições. O Albon e a Alpine ultrapassaram ele, olha só. Então acabou também atrapalhando um pouco aí a corrida do Bortoleto na largada. Uma imagem legal que o Verstappen foi lá falar com o Antonelli, perguntar o que aconteceu e tal. Antonelli visivelmente nervoso porque acabou tirando o Max Verstappen da corrida, mas eles se entenderam ali e ficou por isso mesmo. Na entrevista após, Max Verstappen disse que foi um erro, que todo piloto uma vez na vida já errou assim, que pra ele não foi nada. Enquanto Antonelli disse que ele não queria atacar, mas simplesmente quando ele freou, ele perdeu a traseira, então ele desviou da Racing Bulls, que era o Liam Lawson. Mas depois simplesmente a roda dianteira freou, não conseguiu controlar o carro e bateu no Max Verstappen. Porém, Antonelli reconheceu que é culpa totalmente dele, tanto que ele foi punido por causar uma colisão. 2 pontos em sua licença, os primeiros 2 pontos na carteira do Antonelli, e na próxima corrida ele vai perder 3 posições no grid de largada. Por óbvio, teve safety car na pista, então após a primeira volta da corrida, as posições eram estas. Hülkenberg, que havia largado em último, já era o 16º colocado, e detalhe, Hülkenberg largou com pneus macios, pessoal, novos que ele tinha. Isso dá a ele muita vantagem nas primeiras voltas. Não só ele, o Behrman, o Colapinto e o Gasly foi muito ousado, largando com pneus macios usados. Isso acabou sendo ruim para ele. E o Liam Lawson, que estava do lado do Bortoleto, que estava largando em sexto, caiu para a 9ª colocação, perdendo 3 posições. O Albon foi o mais vantajoso, ganhou 5 posições, agora era o 7º colocado. O Gasly também se aproveitou, era o 6º colocado, ganhando 4 posições. E o Bortoleto, infelizmente, foi atrapalhado ali e permaneceu na 8ª colocação. Lembrando que, teoricamente, era para ele ganhar uma posição de graça, porque o Max Verstappen saiu da corrida. Na volta 4, tivemos a relargada. Russell, em 5º lugar, estava atacando Hamilton, e a disputa estava bonita, meus amigos. O Russell sabia que ele tinha menos ritmo de corrida que as Ferraris, então ele não pôde desperdiçar a oportunidade. Tentou de tudo, mas não conseguiu. Hamilton saiu na frente dele. Na volta 9, o Albon ultrapassa o Gasly. Lembrando que o Gasly estava com pneus macios de 11 voltas. Um pneu macio, numa corrida que tinha 50 graus a temperatura da pista e 30 graus a temperatura ambiente, não ia durar muito mais do que 10 voltas. Gasly com 11 voltas já estava perdendo o desempenho. Ah, e lembrando, aqui estamos na volta 9, e o Piastri continuava na 2ª colocação, atrás do Norris, estudando aonde ia ultrapassar. E já tinha colocado, pasmem, 4 segundos na frente do Leclerc, que por sua vez estava 2 segundos na frente do Hamilton, que por sua vez estava 2 segundos na frente do Russell. As McLarens estavam dominando esta corrida. Quem assistiu nossas outras análises já saberia que isso iria acontecer, principalmente se a pista estivesse muito quente, e estava 50 graus, é a maior temperatura de todo o fim de semana. Nos treinos, ficou entre 35 e 40 no máximo. Por isso que Ferrari, Mercedes e Red Bull estavam razoáveis nos treinos e com esperanças, mas conforme a temperatura vai aumentando, aí não tem como. A maior vantagem técnica da McLaren, todos nós sabemos, é o gerenciamento da temperatura dos pneus. Quanto mais quente a corrida, mais quente o ambiente, ela se sobressai. Na volta 11, as coisas começaram a ficar nervosas para a McLaren. Piastri começou a atacar o Lando Norris, meus amigos, e a disputa estava muito bonita. Ele consegue ultrapassar totalmente Norris na 2ª reta com DRS. A pista tem 3 retas. Essa reta não é muito interessante ultrapassar, porque após esta curva, o Norris fez um grande drible bonito para o Piastri e recupera sua posição de volta. Pois aí vem a 3ª reta com DRS, e quem abriu o DRS foi Lando Norris. E assim ele consumou a sua
vantagem para cima do Norris. Até a próxima curva, ambos lado a lado, Norris por dentro, Piastri por fora. Norris obteve vantagem e segurou a sua liderança. É interessante que momentos antes o Piastri estava só lá calculando, até ele receber uma mensagem da equipe dizendo: ó, você pode atacar, a corrida é de vocês. E ele foi para cima. Volta 12, Bortoleto finalmente ultrapassa o Gasly, que estava com os pneus macios bastante usados, uma ultrapassagem bem tranquila. Na última reta com o DRS, coloca por dentro e completa a ultrapassagem. Gasly tá por fora aqui na esquerda, mas Gasly quase deu o troco. Na sequência jogou por dentro e tentou recuperar sua posição, olha só, foi valente o Gasly, mas o Bortoleto conseguiu completar sua ultrapassagem, com pneu com mais aderência que o Gasly. Curiosamente, assim que o Gasly foi ultrapassado pelo Bortoleto, ele imediatamente foi para o pit stop na volta 13, completando então 14 voltas com seu pneu macio. E aí só o Colapinto e o Hülkenberg ainda estavam com os pneus macios na corrida, mas o desempenho do Gasly revelou que o pneu macio, depois de 12, 13 voltas, já fica péssimo em desempenho. Volta 15, mais uma vez Piastri para cima do Lando Norris, meus amigos. Se aproximava bastante, estudava alguns pontos. Nesse momento, o Piastri fazia um traçado totalmente diferente do Norris. Se o Norris fazia a curva fechada, o Piastri fazia a curva aberta. Perceba nessa curva como a linha dos dois é totalmente diferente. O Norris em barriga mais sai mais aberto e o Piastri mais fechado, para pegar limpo. Norris, linha defensiva, Piastri, linha agressiva para volta 16. Norris, vendo o Piastri te pressionando, começou a forçar também e começou a cometer erros. Deu uma escorregadinha. Para sorte dele, o Piastri não estava tão perto e não teve a chance de ultrapassar o Norris. Quase o Norris joga a corrida fora, hein? Esse erro foi justamente na última curva, curva 10. Na volta 16, todos os pilotos que largaram com pneus macios já tinham feito sua primeira parada no pit stop. É o caso do Hülkenberg, rodou 12 voltas com o macio e aí já colocou pneus médios e foi para a 15ª colocação. Detalhe para o Albon. O Albon foi o primeiro piloto que largou com pneus médios que fez a parada, com apenas 13 voltas. É muito cedo, mas o motivo da parada precoce dele foi porque o Albon abandonou com problemas no carro. Infelizmente, as duas Williams abandonaram nessa corrida. Enquanto isso, na volta 16, lá na frente, Bortoleto era o sexto colocado, a 3 segundos do George Russell. Essa diferença chegou a ficar menor. Parecia que o Bortoleto ia alcançar o Russell, mas de repente o Russell começa a forçar bastante e se distancia do Bortoleto. Pois é, durante a transmissão pensávamos que o Bortoleto iria atacar o Russell, mas calma, não é pra tanto assim, né? O Borto tava muito bem, o carro da Sauber também, mas alcançar a melhor Mercedes não é pra tanto. Mas foi muito legal de ver essa emoção ao vivo. Enquanto isso, aqui é a volta 16. Enquanto as duas McLarens estavam disputando e perdendo tempo com a disputa, mesmo assim, ainda 4 segundos na frente do Leclerc. Sim, pessoal, quando um carro disputa a posição, ele perde tempo. Por exemplo, essa volta, o Piastri tentando atacar o Norris e o Norris se defendendo, o Piastri fez 11.7, enquanto o Leclerc 11.0 e o Hamilton 10.7. Só nessa volta o Piastri perdeu 7 décimos. Então quando os carros ficam batalhando, eles perdem muito tempo. E mesmo perdendo tempo, as duas McLarens estavam tranquilamente na frente das Ferraris. E a Ferrari estava com bom ritmo, hein? Veio para a corrida com o assoalho atualizado, bom ritmo. E eis que chegamos na volta 20, onde o Piastri, 20 voltas atrás do Norris, tentou fazer um ataque mais agressivo, quase bateu no Lando Norris, fritou seu pneu. E a partir desse momento, meus amigos, começa uma possível manipulação da McLaren, que eu vou detalhar para vocês. Calma que eu vou chegar lá. Esta era a volta 20, Piastri atacando Norris e ambos estavam já 6 segundos na frente do Leclerc. Detalhe, cadê o George Russell aqui? Russell já tinha feito a sua parada. Russell rodou apenas 18 voltas com pneus médios e colocou outro jogo de pneu médio novo. Voltou na 11ª colocação. Bortoleto ficou na corrida. Ele e o Lawson. Alonso e Ocon também. E Hülkenberg já era o 14º colocado. Com pneus novos, estava girando muito rápido. Por exemplo, Hülkenberg virou 10.9, com pneus médios de 6 voltas apenas. Enquanto o Bortoleto, com pneu médio de 19 voltas, rodava 11.5. Ou seja, uma diferença de quase 12 voltas para um pneu mais novo, dá uma vantagem consistente de quase meio segundo mais rápido por volta. O Liam Lawson também está virando o mesmo tempo do Bortoleto. Isso é interessante, que o Bortoleto não deixava o Lawson se aproximar dele. O Bortoleto realmente estava com um bom ritmo de corrida, mas ainda muito distante das Ferraris. Olha que curioso, essa era a volta 20 e com o mesmo pneu, o Hamilton abriu 11 segundos na frente do Bortoleto. Que diferença gritante de equipamento, né? Ferrari para uma Sauber. Incrível. Aqui tá o replay do momento que o Piastri quase bate no Norris, fritando seus pneus. Passou muito perto, meus amigos. Na volta seguinte, imediatamente,
McLaren chamou Norris para o pit stop, então Norris faz seu primeiro pit stop. Rodou 20 voltas com o médio, colocou pneu duro e voltou para a corrida. Voltou na quarta colocação com tranquilidade. E é aqui que começa as ordens de equipe da McLaren que interferiram diretamente na disputa entre seus dois pilotos. Eu vou detalhar para vocês agora, prestem bem atenção. É importante que vocês saibam que quando um piloto que está na mesma estratégia que a sua para antes no pit stop, esse piloto que parou antes tem vantagem. É o famoso undercut. Viram o exemplo do Bortoleto para o Hülkenberg, né? Pois o piloto que parou voltou com pneu novo, por consequência, muito mais rápido do piloto que ficou na pista com pneus velhos. Pois bem, a McLaren pediu para o Piastri continuar na corrida, sendo que o normal seria primeiro para o Norris e na volta seguinte para o Piastri. Isso seria o normal. Mesma estratégia, mesmo pit stop, mas a McLaren não fez isso. A McLaren disse para o Piastri que agora era a oportunidade de ver o ritmo verdadeiro dele, já que não tem o Norris na sua frente. Sim, ok, mas eu tenho um buraco no meu pneu agora. Ou seja, não vai dar para ele mostrar o verdadeiro ritmo dele, porque ele derrapou muito seu pneu. E quando derrapa muito o pneu, danifica o pneu e o carro perde muito ritmo. E ó, não precisa ser expert e nem engenheiro para saber isso. Na volta seguinte, a McLaren falou, ó, o buraco parece que tá ok, então continua com seu ritmo. Piastri respondeu, ok, vou fazer isso, mas isso não é nem um pouco agradável. Ou seja, tá cumprindo ordem de equipe. Afinal, ele é um empregado, entre aspas. Mas calma que isso piora. Vamos para a volta 25, onde somente nela, McLaren chama o Piastri para o pit stop, pois, por óbvio, o ritmo dele não estava bom. Mas a McLaren fez ele rodar 5 voltas com pneu ruim e com buraco. E o que aconteceu? Piastri voltou 6 segundos atrás do Lando Norris. Sem contar que a parada do Piastri foi muito ruim comparado ao Lando Norris. Volta 25, Piastri tinha um pneu 4 voltas mais novo que o Norris. O mesmo pneu, pois a estratégia era a mesma. Nesse momento, só as Ferraris que não tinham parado ainda. O Lawson era o 5º lugar, Alonso em 6º, Stroll em 7º, Hadjar em 8º. Russell já estava na 9ª colocação. Russell com pneus bem mais novos que o do Hadjar, então ele ia ultrapassar o Hadjar com facilidade. E o Bortoleto foi chamado para o pit stop, ele rodou 21 voltas com pneu médio, voltou para a pista com pneu médio novo, uma estratégia padrão. Essa estratégia é para 2 paradas no pit stop. Até aí tudo bem. O mais impressionante é que o Bortoleto voltou atrás do Hülkenberg e também voltou atrás do Oliver Berman. O Bortoleto voltou na 13ª colocação, mas ele ultrapassa o Berman com muita facilidade, pois o Berman estava com pneu com 10 voltas a mais. Além disso, o pneu do Berman era o duro, o que teoricamente é 3 décimos mais lento por volta. E nesse momento que o Bortoleto estava atrás do Hülkenberg, Bortoleto perguntou no rádio: o Hülkenberg vai deixar eu passar ou o quê? A equipe respondeu que sim, mas primeiro você precisa chegar no DRS dele. Chegar no DRS significa ficar a menos de 1 segundo atrás do oponente à frente. Mas muita coisa aconteceu até isso acontecer. Simplesmente as duas Sauber foram passando todo mundo. Passaram o Stroll, que estava lento na pista, e também passaram o Gasly. Ó, Sauber passando geral, pessoal. Isso foi muito bom de assistir. Na volta 26, passaram o Stroll. E na volta 28, ambos passaram juntos o Gasly, que estava na frente. E na volta 29, humildemente, o Hülkenberg deixa o Bortoleto passar, assumindo então a 8ª colocação. Volta 29, esta era a situação da corrida. Piastri ainda em segundo, a 6 segundos atrás do Norris. Leclerc em terceiro, 10 segundos atrás do Piastri. Leon Lawson em quarto e Alonso em quinto. Esses dois pilotos não tinham parado ainda. Claramente eles iriam para a estratégia de apenas uma parada no pit stop. Atenção que isso aqui vai fazer sentido para o Bortoleto. Bortoleto em 9º colocado, com um pneu de 6 voltas. E constantemente rodando meio segundo mais rápido que o Hadjar, que estava em 8º, que estava com pneus de 25 voltas. Então a ultrapassagem para cima do Hadjar seria muito fácil. E realmente foi. Então na volta 30, tudo estava normal. Bortoleto voltou a ficar atrás do George Russell. Lembrando que essa posição era virtual, pois o Leon Lawson e o Alonso, que estavam na frente dos dois, não pararam no pit stop ainda. Então quando eles parassem, o Russell subiria para a 5ª colocação e o Bortoleto subiria para a 6ª colocação. A estratégia aqui, até esse momento, estava muito boa. Bortoleto acompanhando o ritmo do George Russell. E o Hülkenberg um pouco mais atrás, uma estratégia sensacional que a Sauber fez, já conquistando 11 posições no grid. Sensacional a estratégia que a Sauber fez para o Hülkenberg. Largar com o macio deu muito certo. Enquanto isso, nesse momento a corrida ficou um pouco mais morna. Aí a McLaren aproveitou para dar a sua ordem de equipe. De forma direta, o engenheiro do Piastri foi para ele e disse: ó, uma mensagem do pit wall, ou seja, mensagem do chefe. A manobra que você fez na curva 4, travando os pneus, foi muito marginal. Nós não queremos que você faça isso de novo. Entenderam o recado, né? Agora vamos lá, para fechar essa explicação. Piastri atacou o Norris, quase bateu. A McLaren não gostou. Parou o Norris.
fez o undercut para o Norris. Deixou o Piastri na pista rodando 5 voltas com o pneu quadrado. Errou no pit stop do Piastri e entregou o Piastri de novo para a pista com 6 segundos atrás do Norris. Ao que me parece, uma clara interferência da McLaren para afastar o Piastri do Norris e impedir com que eles disputem na pista. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aqui agora. Mas enfim, aqui estávamos na volta 30, restavam 40 voltas para o Piastri tentar tirar esses 6 segundos do Norris. Ele conseguiu? Muita coisa aconteceu ainda, eu vou detalhar para vocês nos próximos minutos. Meus amigos, recado importante para vocês, eu não tive essa oportunidade, mas agora posso proporcionar para vocês, claro, com muito compromisso e responsabilidade. Nossa parceria com a maior plataforma de investimentos em ativos da América Latina, 4 milhões de clientes e mais de 12 anos de operação. É a plataforma MB. Eu sei que esse assunto pode assustar muita gente, mas calma que isso aqui não é nenhum tipo de jogo de azar. O MB potencialmente é uma assessoria gratuita e exclusiva para você, te auxiliando na gestão patrimonial, financeira, simplificando seus investimentos, melhorando e muito o rendimento do seu dinheiro guardado. E hoje o mundo e o dinheiro cada vez mais digital, as velhas modalidades de poupança ficam ultrapassadas e se torna cada vez mais importante guardar ou investir também em ativos digitais. Senão você pode perder o dinheiro guardado ao longo do tempo devido à correção monetária. Mas pode ficar tranquilo que justamente para te ajudar, o MB lançou a campanha do primeiro passo para os investimentos digitais, em parceria com o canal. É só você abrir uma conta gratuitamente e rapidamente usando o seu próprio celular. Feito isso, faz o teste. Invista pelo menos R$50 em qualquer um dos ativos. Tem mais de 600 opções. E pronto, depois disso, em 7 dias, você vai receber R$25 de crédito em sua conta, para usar como quiser. Após abrir sua conta, se tiver alguma dúvida, não tem problema. Existe uma grande equipe de profissionais do mercado para te auxiliar no atendimento e de forma gratuita te mostrar os melhores ativos financeiros que vão valorizar melhor o seu dinheiro na plataforma. E vale lembrar, o MB é uma plataforma segura, séria e regulamentada. Segue todas as regras do Banco Central, CVM e Anbima. Há 4 anos, amigos, eu saí da Simples Poupança e hoje, investindo em outros ativos, tenho um rendimento mensal 3 vezes maior. Claro, de forma totalmente segura. Agora é a sua vez. Aproveite essa oportunidade gratuita. Escaneie o QR Code aqui na tela ou clique no link fixado no comentário e na descrição do vídeo. E depois volta aqui e me conta o que achou. Eu fico te esperando. MB, a maior plataforma de investimentos da América Latina. Vamos para a volta 35. Esse é o momento da corrida que ela ficou um pouco mais morna, tá? Mas atenção, Piastri já estava 5 segundos do Norris. Piastri constantemente fazia as voltas mais rápidas da corrida. Tava com ritmo monstruoso, o australiano. Leclerc, por sua vez, 13 segundos atrás do Piastri, com ritmo muito bom. E o Hamilton também. As duas Ferraris forçando o ritmo, mas mesmo assim não tinha chance contra a McLaren. Russell, 13 segundos atrás do Hamilton, em 5º lugar. E o Bortoleto conseguindo acompanhar muito bem George Russell, 2 segundinhos apenas atrás. O Hülkenberg um pouco mais atrás. O Hülkenberg virava 1 décimo mais lento que o Bortoleto, consistente, porque o pneu do Hülkenberg estava com 9 voltas a mais do que o do Bortoleto. Agora atenção, essas posições são as posições reais, pois o Alonso e o Lawson, que não tinham parado ainda e estavam lá no top 5, pararam finalmente. Rodaram mais de 30 voltas com pneu médio, uma clara estratégia que eles estavam indo para apenas uma parada no pit stop. E lembrando, o Liam Lawson e o Alonso estavam na frente do Bortoleto, então a corrida do Bortoleto, a partir desse momento, era para ser contra Lawson e o Alonso. Por que isso? Quando o piloto faz uma parada aqui no pit stop, ele perde 20 segundos e potencialmente o Lawson e o Alonso não parariam mais. Por quê? Aqui estamos na volta 35, correto? Volta 35, então restavam 35 voltas para o final, totalizando 70. Se o Lawson e Alonso rodaram 34 voltas com pneu médio, com um pneu duro, facilmente eles rodariam mais 30 voltas, pois o pneu duro é um pneu que dura mais que o pneu médio. Então estava muito claro que eles estavam indo de fato para a estratégia de apenas uma parada. Enquanto isso, esses 3 aqui, ó, Russell, Bortoleto e Hülkenberg, parariam mais uma vez, porque estavam com pneus médios e faltavam 35 voltas. O pneu médio não ia durar 50 voltas. E eles parando de novo, perderiam 20 segundos. Então vamos somar aqui. Aqui é a volta 35 e o Lawson e o Alonso acabaram de parar no pit stop. Voltaram para a corrida com pneus duros novinhos, com exceção do Alonso que voltou com pneu duro usado. Por consequência, seria um pouquinho mais lento que o Lawson, mas é pouca coisa. Acontece que nesse momento, o Bortoleto estava a menos de 15 segundos ao todo na frente do Liam Lawson. Ou seja, se o Bortoleto parasse agora no pit stop, ele voltaria atrás até mesmo do Alonso.
Mas nesse momento não compensava parar no pit stop, porque isso não traria nenhuma vantagem para o Bortoleto. Afinal de contas, o Liam Lawson estava com pneus novos e obrigatoriamente o Bortoleto teria que colocar pneu duro, então ele teria o mesmo pneu que o Liam Lawson, não teria nenhuma vantagem. E por óbvio, o pneu do Bortoleto estava bom ainda, apenas 12 voltas, o do Russell também 15 voltas, daria para rodar mais umas 5, 6 ou até 7 voltas, daria, né, Sauber? Então, pulemos para a volta 49, ó, da 35 para 49, hein, bastante volta. O que aconteceu? A Sauber. Na volta 44, a Sauber parou o Hülkenberg, colocou pneu macio novo. E na volta 47, a Mercedes parou o Russell, que colocou pneu duro novo. Então, Russell rodou 27 voltas com os pneus médios e o Hülkenberg rodou 30 voltas com o pneu médio. Agora, olha o detalhe. Lembram que o Bortoleto estava com o mesmo ritmo que o George Russell? Pois bem, Russell, assim que colocou pneus duros novos, o temporal que ele estava fazendo, 9.3. Tava voando, enquanto o Bortoleto continuou na corrida fazendo o quê? 10.7. Mais de 1 segundo mais lento que o George Russell. E enquanto o Liam Lawson e o Alonso estavam virando quanto? 10.0, 10.1. Mais de meio segundo mais rápido que o Liam Lawson. E a vantagem do Bortoleto para o Lawson, que era de 14 segundos na volta 35, agora na volta 49 é de menos de 8 segundos. Porque, claro, por óbvio, constantemente o Liam Lawson estava virando meio segundo mais rápido que o Bortoleto, pois estava na corrida com um pneu duro novo, que rende muito mais que o pneu médio usado do Bortoleto. E esta era a volta 49, então restavam 21 voltas para terminar a corrida, 21 voltas apenas. E lembrando que o Bortoleto obrigatoriamente teria que colocar o pneu duro, porque ele já tinha usado 2 pneus médios, e pela regra, o piloto é obrigado a usar 2 compostos diferentes, então um médio e um duro. E o Bortoleto tinha um jogo de pneu duro novinho esperando por ele. Enquanto isso, vamos lá para cima agora? Piastri já estava a 4 segundos do Norris. Pois é, meus amigos, Piastri estava rápido, um ritmo expressivamente melhor do que o do Norris. Volta a 53, finalmente a Sauber para Bortoleto. Ele rodou 28 voltas com pneu médio. Voltou com um pneu duro novo e ó, fazendo um tempo voador, 9.9. Um tempo muito parecido com o tempo que o Russell estava virando. Olha que interessante. 2 segundos mais rápido que o Hadjar, que estava na frente dele. E o Bortoleto estava a 5 segundos do Hadjar. Alcançaria e ultrapassaria Hadjar com facilidade. Esta era a volta 53. Então restavam 18 voltas para o final. Mas nesse momento, o Bortoleto estava a 11 segundos de quem? Do Alonso. E a 13 segundos do Liam Lawson. Esses dois pilotos estavam com pneus duros, bastante usados já, 19 voltas. Então o Bortoleto facilmente seria 3, 4, até meio segundo mais rápido que eles por volta. Será que daria tempo de alcançar? Agora atenção, lembra que a Mercedes parou o George Russell mais cedo que o Bortoleto? Justamente para quê? Para se defender da estratégia de uma parada do Lawson e do Alonso. Pois bem, o Russell já rodou 6 voltas com pneu duro novo, 6 voltas, essas que foram quase meio segundo mais rápido que o Alonso e que o Liam Lawson. Então, em 6 voltas, rodando com o pneu novo que ele colocou, ele já tirou facilmente aí quase 4 segundos do Alonso e do Liam Lawson. Por consequência, ele já tinha alcançado o Alonso e já ia partir para o ataque. Assim que ele passasse o Alonso, ele já poderia também atacar o Liam Lawson, que estava juntinho com o Alonso. Agora atenção numa coisa, esta era a situação no grid na volta 35, Bortoleto acompanhando o Russell, correto? E aí na volta 53, após a segunda e última parada de Russell e Bortoleto, Russell estava a quanto? 11 segundos na frente do Bortoleto. O que aconteceu? Sauber demorou demais para chamar o Bortoleto no pit stop. A Mercedes enxergou que a corrida do Russell era para se defender do Alonso e do Lawson, então chamou o George Russell para colocar pneus novos mais rápido e assim ele ter mais tempo na corrida para alcançar o Alonso e o Liam Lawson. Explicado isso, vamos lá em cima. Outra coisa importante aconteceu aqui entre os pilotos McLaren. Eles também fizeram sua última parada no pit stop. Primeiro, a McLaren chamou o Norris, de novo dando vantagem para ele. Voltou na corrida com pneus médios novos. E na volta seguinte, a McLaren chamou o Piastri, algo que é normal para se fazer. Agora sim, a McLaren fez uma estratégia isenta para seus dois pilotos, que estão na mesma estratégia. Primeiro para um, depois na volta seguinte para o outro. Eles não fizeram isso na primeira parada. E olha o que aconteceu, usando a mesma estratégia, igual para os dois pilotos, Piastri voltou sedento. Foco total, voltou fazendo a volta mais rápida da corrida. E dou um spoiler para vocês. A cada volta que se passava, o Piastri melhorava ainda mais o seu tempo. Aqui era a volta 58, restavam 12 para o final e o Piastri estava apenas 3 segundos atrás do Norris, fazendo volta rápida. Enquanto isso lá atrás, Bortoleto ultrapassava com facilidade o Hadjar, que estava com o pneu bem usado. Agora sim, posições reais na pista, Bortoleto em 8º colocado, Alonso em 7º, não parava mais, Lawson em 6º, não parava mais. Aqui, ninguém parava mais no pit stop. Restavam 11 voltas para o final. Bortoleto
estava a 9 segundos do Alonso, com pneus bem melhores do que o Alonso. E nessa volta, Bortoleto tinha virado quase 1 segundo mais rápido que Alonso, e teria que ser muito rápido para alcançar. E onde está o George Russell? Tá aqui, ó. Em quinto. Pronto, já tinha feito o dever de casa. Ultrapassou, não muito fácil, mas ultrapassou Alonso e Liam Lawson. Agora era só seguir para a bandeirada, porque o pneu do Russell era muito melhor do que o pneu do Lawson e do Alonso. Então ele tinha vantagem técnica. E devo lembrar vocês, aqui era a volta 35, o Bortoleto estava na mesma estratégia que o Russell e estava fazendo o mesmo ritmo que ele. A Mercedes interpretou bem a situação, mas a Sauber deixou o Bortoleto na pista e ele perdeu muito tempo. Agora tinha apenas 11 voltas para tirar 9 segundos do Alonso e tentar ultrapassá-lo. Volta 61, Piastri a menos de 2 segundos do Norris, mas estava muito rápido e nesse momento Norris pediu ajuda para a equipe. Road America lá. Road America. I need some pace. Please help. Eu preciso de mais ritmo, por favor me ajude. Meus amigos, Norris estava com medo. Enquanto isso, restando 9 voltas para o final, Bortoleto já estava a 7 segundos do Alonso, fazendo voltas muito rápidas, 1 segundo mais rápido que Alonso, e também que o Liam Lawson. E o Russell lá na frente deles com muita facilidade. Então vamos para os momentos finais da corrida. Volta 70. Nesse momento, os protagonistas da corrida entraram em um dilema. Na volta 68, o Norris estava se aproximando do Bortoleto para ultrapassá-lo como retardatário. Só que nessa volta, o Bortoleto já estava no DRS do Alonso, só que não conseguia ultrapassá-lo. Então o Bortoleto teria que alcançar logo o Alonso e ultrapassá-lo logo. Senão, o Norris chegaria atrás dele e, obrigatoriamente, o Bortoleto teria que tirar o pé para deixar o Norris passar. Claro que o mesmo aconteceria com o Alonso, mas será que daria tempo? O Alonso ficou a corrida inteira no DRS do Lawson. Olha só, aquele lá na frente é o Lawson. E se o Alonso estivesse com o DRS, o Bortoleto nunca conseguiria ultrapassá-lo. Olha lá, o Lawson fazendo a curva. Porém, da volta 68 em diante, o Alonso perdeu o DRS do Lawson. Então o Bortoleto conseguiu se aproximar com mais ferocidade para cima do Alonso. Tentava ultrapassar, mas o Alonso era casca grossa. Se defendia muito bem. É o Alonso, né? Curiosamente, o Alonso é o empresário do Bortoleto e diz que seria uma honra disputar com ele na corrida. Então o Bortoleto tentava de tudo. Aqui é a reta dos boxes, abrindo a volta 69. Bortoleto no vácuo e DRS do Alonso, enquanto lá atrás vinham as duas McLarens. E olha esse dilema, o Norris iria ultrapassar o retardatário, que era o Tsunoda. Ali atrás, aquela Red Bull ali atrás é o Tsunoda. Pasmem, o Tsunoda virou retardatário do Bortoleto. É, meus amigos, o mundo da Fórmula 1 capota. Mas falando em retardatário, o Norris primeiro teria que passar o Tsunoda. E é claro, quando você passa um retardatário, que é o tráfego, você quase sempre é atrapalhado. E o Piastri vinha muito rápido atrás do Norris. Então, enquanto o Bortoleto tentava ultrapassar a Aston Martin de Alonso, o Piastri esperava uma oportunidade do Norris ser atrapalhado e atacar ele. Só que nesse momento, na volta 69, penúltima volta, o Norris passa o Tsunoda, também deixa o Piastri passar, e agora o Norris vê na frente dele quem? O Bortoleto e o Alonso, que estão disputando. Meu Deus, meus amigos, e agora? E o Bortoleto, na segunda reta com o DRS, coloca por dentro, ultrapassa Alonso numa linda manobra, mas ele é Alonso, meus amigos. O aposentado mais jovem do grid, tem muita experiência, faz um drible, e aqui é a terceira reta com DRS. Quem tem DRS agora é o Alonso, que passou na zona de detecção atrás do Bortoleto. Lado a lado, empresário e pupilo. Coisa bonita. Alonso abriu o DRS, Bortoleto veio atrás, mas não teve o que fazer. Andou muito próximo, mas não teve jeito. E então Bortoleto se posiciona para fazer a curva mais rápida que Alonso. Curva que abre o setor 2, coloca de novo lado a lado esses carros. Alonso ligeiramente com o carro na frente. E se está na frente, ele tem vantagem e preferência para a curva. Então ele tirou espaço do Bortoleto. Aí já está o Bortoleto atrás do Norris, Alonso na frente do Norris, o Piastri lá atrás a só 1.3 segundos, esperando que o Alonso atrapalhasse o Norris, mas o Bortoleto também estava na frente dele, querendo passar o Alonso, porque agora o Alonso teria que tirar o pé para deixar o Norris passar, então o Bortoleto poderia aproveitar a oportunidade. Amigos, estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então o Norris colou no Alonso, abriu o DRS, vai passar o Alonso. O Norris pensa, esse cara tem que deixar eu passar, porque o Piastri está só a 1.1 segundo atrás do Norris. Alonso tira o pé e deixa o Norris passar, e eis que o Bortoleto alcança o Alonso, e o Piastri alcança os dois, e está a só 1.1 segundo do Norris. Mas na frente do Piastri tem essa confusão aí, ó. Agora o Norris não tem DRS, o Alonso tem DRS, que tá se defendendo do Bortoleto, que tá atacando ele, então o que o Alonso faz? Não quis nem saber, meu amigo. Coloca de lado do Norris. Ai, meu Deus do céu. Mas é claro que o Alonso não poderia ultrapassar o Norris aí, senão ele seria punido. Então ele só fez essa manobra para tirar o espaço do Bortoleto. Aí ele freia mais cedo e com muito cuidado ele se coloca logo atrás do Norris, quase bate no Norris, pessoal.
Ele se colocou ali pro Bortoleto não jogar por fora, tentar a ultrapassagem. Então o Alonso, ele ficou no meio da linha ideal. O Bortoleto não conseguiu nem ir por fora, nem ir por dentro. E o Piastri atrás dos dois, hein? Vai vendo a situação. Piastri nem tava acreditando no que tava vendo. Ele até freou aqui, ó, fritou os pneus, ó, derrapou o pneu ali pra tentar entrar mais rápido na curva, acabou errando. O Piastri tava desacreditado. Aí o Bortoleto deu uma escorregada ali, o Norris também deu uma escorregada, e aí acabou a corrida aí, amigos. Eles foram para a última curva nessa mesma formação. E acaba a corrida. Norris em primeiro, Piastri em segundo, Leclerc, Hamilton, Russell fez o trabalho de casa, Lawson, Alonso e Bortoleto na oitava colocação, a posição que ele começou a corrida, porém lembrem-se, o Max Verstappen saiu da corrida, então o Bortoleto deveria ganhar uma posição de graça, porque o Max Verstappen saiu da corrida, mas não aconteceu. Quem ganhou a posição foi o Alonso e também o Liam Lawson, que com uma excelente estratégia conseguiu recuperar o que havia perdido. Hülkenberg, excepcional, a estratégia que a Sauber fez para o Hülkenberg foi excepcional, ganhou 11 posições, saiu da 20ª para a 9ª, pontuou. Ocon também muito bom, Berman muito bom. Lembrando que o Ocon superou o Bortoleto no Canadá, aqui não conseguiu. Hadjar, Gasly, Stroll, Colapinto e Tsunoda em último. Tsunoda foi em último colocado. E atenção que agora eu quero mostrar um outro lance para vocês envolvendo Tsunoda e Colapinto com o Piastri. Pois é, eu deixei para falar sobre isso no final do resumo para fazer mais sentido. Aqui era a volta 54, onde o Piastri e o Norris já estavam com os pneus médios, não paravam mais. E o Piastri vindo muito rápido. Aqui, Piastri estava 3 segundos do Norris. Lembrando que começou a 6, agora já estava 3. E Piastri volta rápido atrás de volta rápido. Porém, quando alcançou Tsunoda e Colapinto, que já haviam batido antes, olha o que aconteceu. Aqui era a disputa pela última colocação entre o Tsunoda e o Colapinto. E olha o que esses dois protagonizaram, meus amigos. Piastri vindo para ultrapassar e o Tsunoda simplesmente fecha a frente do Piastri. Calma, que não acabou, presta atenção. Depois, simplesmente o Colapinto joga o Piastri para fora da pista. Calma, que tem mais. Na próxima curva, o Tsunoda, para deixar o Piastri ultrapassá-lo, simplesmente tira o pé na frente dele e obriga o Piastri a fazer uma linha totalmente fora da ideal. E depois de todo esse rolo, o Piastri, que estava a 3,2 segundos do Norris, saiu desse problemão a quase 5 segundos do Lando Norris. Perdeu quase 2 segundos aqui. Ou seja, meus amigos, a McLaren, o pit wall que eles falam, né, interferiu diretamente no ritmo do Piastri, deixando ele fazer 5 voltas com o pneu quadrado, com um buraco, proibiu que ele atacasse o Norris, e para piorar, o Piastri foi atrapalhado, muito atrapalhado, durante a corrida. Bom, quero que vocês façam uma dissertação sobre isso aqui nos comentários. Após o término da corrida, o Piastri fala no rádio. Yeah, sorry for the overturn fault, my bad. Pedindo desculpas para a equipe, foi totalmente culpa dele o que aconteceu na curva 4. Uma voz bastante para baixo. E o Norris comemorou sua vitória no rádio, ou será que não? Yeah, well done everyone. Beautiful 1-2. Car was great. Carro muito bom aí, bom para a equipe. É isso aí, bom trabalho para todo mundo. Um bom 1-2. Carro muito bom, equipe muito boa. Valeu, vamos continuar assim. Frio. Os dois, apesar da dobradinha, estavam visivelmente tão para baixo que até se trombaram na pesagem. Olha isso. Norris totalmente para baixo, não sabia nem levantar a cabeça e conversar com o Piastri ali. Um não consegue olhar para a cara do outro, visivelmente. Mas deixando isso de lado, vamos com Bortoleto, pois Alonso e Bortoleto protagonizaram disputas legais aqui na pista. Claro, com ressalva ao péssima estratégia que a Sauber fez no Bortoleto de novo, né? Mas os dois foram muito respeitosos ao final. Bem legal, muito legal mesmo. Bortoleto foi eleito o piloto do dia com 30% dos votos, muito bom. Agora vamos para uma análise rápida do ritmo de corrida, bem importante. O ritmo do Norris foi ligeiramente o mais rápido e também foi o que teve menos variação. O do Piastri, por óbvio, por tudo que aconteceu com ele na corrida, teve mais variação. Leclerc teve o terceiro melhor ritmo de corrida, mas com muita variação. O Hamilton variou ainda mais, o que não é surpresa. Constantemente o Leclerc vem sendo mais constante que o Hamilton. Agora, olha só, isso aqui é impressionante. O Russell teve uma variação considerável, mas foi o quinto melhor. E o Bortoleto, em ritmo de corrida, foi muito semelhante ao do Russell. Isso confirma a análise que eu fiz com vocês. Ele tinha capacidade técnica de piloto de chegar em sexto colocado. Bastava fazer o café com leite, aquilo que a Mercedes fez para o Russell. Hülkenberg, que saiu da 20ª colocação, terminou em 9º colocado, teve um excelente ritmo de corrida, o 7º melhor e com pouca variação. Incrível isso. O do Bortoleto variou mais porque ele pegou mais tráfego do que o Hülkenberg. Andou atrás de outros pilotos mais lentos por muito tempo. Vamos aos números para ficar melhor a visualização? Olha isso. O Piastri foi só 29 milésimos mais lento que o Norris no ritmo de corrida. E olha que o Piastri foi muito prejudicado. Andou 5 voltas com o pneu quadrado, também foi atrapalhado algumas vezes.
Leclerc andou muito bem, 2 décimos atrás apenas, e o Hamilton 4 décimos atrás. Russell, 9 décimos atrás que a McLaren, galera, só que é quase 1 segundo. É muita coisa, a McLaren tá incrível. E uma grande evolução da Ferrari, hein? Incrível. E o Bortoleto tá aqui, ó, em sexto. Um ritmo muito próximo que uma Mercedes, a melhor Mercedes do grid. O Bortoleto conseguiu ficar menos de 1 décimo atrás. Isso é sensacional. Parabéns também para o Hülkenberg. Agora, olha só, o Bortoleto teve um ritmo de 1:10.6, enquanto o Lawson, que acabou na frente do Bortoleto, foi 2 décimos e meio mais lento, mas terminou a corrida na frente dele. Por quê, pessoal? Estratégia do Lawson e também do Alonso, principalmente, que foi 3 décimos mais lento que o Bortoleto. A estratégia dos dois pilotos foi melhor do que a do Bortoleto, o que não é surpresa para ninguém, né? Ficou muito claro para vocês, pessoal, agora, depois da explicação da dinâmica da corrida? Espero que vocês tenham entendido. Faço isso com muito carinho para vocês. Já fazem 2 horas que eu tô gravando esse vídeo bruto, né? Mas depois eu edito e sintetizo tudo isso. Por isso é muito importante que vocês deixem o like para fortalecer, pois o YouTube cortou o alcance do meu canal. E para recuperar, eu dependo de vocês. Vamos para as entrevistas dos pilotos. Vamos com o Leclerc, terceiro colocado. Ele avalia que o fim de semana foi bom. As atualizações melhoraram o carro e ajudou a diminuir a diferença para a McLaren. 2 décimos apenas atrás, hein? É pouca coisa. Porém, eles foram mais rápidos hoje. Na primeira curva, eu tentei atacar o Norris, mas isso me deixou em desvantagem com o Piastri, que aproveitou a abertura e me ultrapassou. Não se arrepende de nada. Tudo funcionou muito bem na corrida da Áustria. Vamos para o Piastri agora, segundo colocado. Foi uma corrida intensa. Ele tá feliz por ter conquistado a dobradinha, depois de uma boa largada. Ele ficou perto da vitória, mas foi difícil avançar para diminuir a diferença após a primeira parada. Ele agradece muito à equipe por ter proporcionado o carro tão bom a ponto de, mesmo disputando a posição com o Norris, conseguiram abrir uma vantagem sólida contra a Ferrari. Comentei isso com vocês, hein? Então isso foi impressionante, algo que a equipe deve se orgulhar. Partiu Silverstone. Agora o Norris, ele tá muito feliz com o resultado, uma dobradinha perfeita para a equipe. Ele comenta que teve uma ótima disputa com o Piastri, foi muito divertida, agradece à equipe por todo o trabalho e por ter melhorado o carro. Agora partiu Silverstone, que é o circuito favorito do Norris. Bem curto nas suas palavras. Agora do Bortoleto, pessoal, especial com ele. Que corrida! Tô muito emocionado por ter marcado meus primeiros pontos na Fórmula 1, especialmente porque também conseguimos o dobro de pontos. Foi uma corrida incrível, super intensa do início ao fim. Eu tô muito orgulhoso do que fizemos hoje juntos, como equipe. Um ritmo muito forte. A estratégia funcionou perfeitamente e toda a equipe fez um trabalho incrível. Ei, CLT, hein? Conseguimos um bom resultado no fim de semana. Mantivemos a cabeça fria em todos os momentos e finalmente consegui meus primeiros pontos. Isso é uma prova do quanto progresso fizemos e do que somos capazes quando tudo dá certo. Mas isso é só o começo. Vamos nos esforçar e continuar melhorando. A batalha com Alonso foi muito divertida. Ele não facilitou. E agora vamos com a palavra do próprio Bortoleto. Tá orgulhoso? Tô feliz, mas eu fiquei nesse finalzinho com o Fernando, mas tô feliz. Foi uma boa corrida. Eles tentaram uma estratégia diferente com uma parada só, eu cheguei neles nas últimas 2, 3 voltas, mas faltou pouco. Vai falar com ele ali? Já falei com ele, já. Ele veio me dar um abraço depois da corrida, me dar parabéns. Eu abracei ele, agradeci. Ele fez a gente lutou limpo, agressivo, foi algo que vai ficar na minha memória pra sempre. Eu lutei contra um cara que é meu empresário, ao mesmo tempo uma lenda da Fórmula 1 e quase passei ele, faltou um pouquinho ali. Se eu tivesse chego, talvez se o Norris não tivesse chego com a bandeira azul e atrapalhasse nossa guerrinha, acho que dava pra passar. Mas faz parte, tudo bem. Cheguei em P8, era o que dava pra fazer hoje com a estratégia que a gente decidiu, que na minha opinião foi muito boa, de 2 paradas, foi legal. Hoje esse fim de semana deu tudo certo, né, Gabriel? Acho que deu, assim, eu acho que tava bem confiante com o carro desde o começo, a equipe fez um ótimo trabalho, a gente encaixou tudo, todo mundo fez o trabalho bem feito, o básico bem feito e a gente entregou o resultado. E fora aquele início ali, aquele susto no início da largada, né, por pouco que não atingiram você. Foi muito perto mesmo, acho que eu vi uma fumaça no lado direito, tipo, na visão periférica total, assim, que eu tava focado ali, e aí na hora que eu vi que o pessoal não começou a fazer a 3, eu tava por fora, eu nem sabia se ia bater batida ou não, eu só fui reto. Só que aí do nada eu vi um carro meio que levantando, que eu acho que era do Max, e aí eu escapei da batida, ainda bem, mas acho que foi o Kimi que, se eu não me engano, travou tudo e bateu no Max, algo assim. Foi. E o Max tava dando entrevista aqui, ele parou tudo pra ver a disputa entre você e o Fernando, e ele disse que você teria que estar muito orgulhoso do que você conquistou aqui. Fico muito feliz de ouvir isso dele. O Max pra mim sempre foi um ídolo e espero um dia poder lutar assim com ele também. Já lutei com uma das lendas, né, que é o Fernando, agora seria legal lutar com o Max também e me divertir. Uma entrevista bem legal, né, pessoal? O Alonso ali do lado. Bom, para nós que já analisamos toda a corrida de forma técnica, ficou muito claro que a Sauber deu uma vacilada na estratégia. Mas para o Bortoleto, para ele, essa corrida foi a melhor corrida da vida dele. Disputou com o Alonso os primeiros pontos. Então meio que dane-se se a estratégia não foi boa.
tá ok, eu cheguei em 8º colocado. Lembremos que essa entrevista é logo após a corrida, ele não teve tempo ainda de analisar os dados, olhar a telemetria e tudo mais. Mas o garoto tá feliz, nós estamos felizes. Este é o momento que o Verstappen tá dando entrevista, o Bortoleto chega lá e eles conversam. E falam aí, né, parabéns, tá, bom trabalho e tal. Kimi Lockdown? E aí o Bortoleto fala, o Kimi travou o pneu, bateu em você e tal. Aí ele fala, o Kimi travou, bateu em mim, bateu em mim ali, eu saí da corrida. É isso aí, cara, parabéns. E o Verstappen, apesar de não ter corrido, o cara tá muito feliz, ele tá suave, tá numa nice ali, bem tranquilo, dando risada, feliz pelo Bortoleto. O que abre uma suspeita, né? Esse não é o Verstappen que conhecemos, nervoso, aquele que sai chutando o carro quando bate na corrida. O que aconteceu, hein, pessoal? Vamos lá. Ufa, e assim finalizamos mais essa análise detalhada do GP da Áustria. Dá trabalho, deixa o like, por favor, pessoal, ajuda a gente, hypa aí se você estiver pelo celular, inscreva-se no canal, convida os amigos, manda nos grupos do WhatsApp, de entusiastas, fala assim, olha só, esse cara aqui é legal o trabalho dele, cara, ele conta detalhes aí que não mostra na TV e vem fazer parte da gente. E considere virar membro do canal também, para poder, além de fazer parte da nossa comunidade, concorrer a prêmios, camisetas, blusas da Fórmula 1, canecas, brindes da sua equipe ou do seu piloto favorito todo mês. Você me ajuda, eu te ajudo, todo mundo sai feliz. E lembrando, nessa semana eu vou fazer o quê? Vou produzir o documentário oficial do Bortoleto. O que aconteceu focado nele. Traduzir todos os rádios da equipe durante toda a corrida no GP da Áustria. Tudo. O primeiro que eu fiz foi do Canadá, teve 47 minutos. O da Áustria talvez vai ter mais. Porque o nosso piloto brasileiro merece uma cobertura exclusiva dele. E eu acho que nós somos o único canal que faz esse tipo de documentário gratuito aqui no YouTube. Conto com o seu like. Um abraço.